polêmica. Agora vamos falar sobre a redução da maioridade penal no Brasil. O projeto, que está em tramitação no Congresso, divide opiniões de políticos e especialistas. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a representante do Movimento Estadual em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cristiane Fonseca, que também é professora de Sociologia do IFMT, o Instituto Federal de Mato Grosso. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Existem hoje grandes chances, até pela posição da própria sociedade, de que seja aprovada lá no Congresso Nacional essa redução da maioridade penal, caindo de 18 para 16 anos. Mas não é por aí que vai se resolver o problema. Infelizmente não, Hoje, iniciando a nossa fala acerca disso, reduzir a maioridade penal, nós combatemos o efeito, mas a gente não combate a causa do que necessariamente leva hoje esse jovem para a criminalidade. Nós partimos hoje do pressuposto que a Constituição Federal, por meio dos seus artigos 5º e 6º, ela reguarda alguns direitos que são essenciais. Educação, saúde, moradia, direitos que são considerados básicos. Esses direitos, mesmo sendo considerados básicos, eles hoje não são atendidos pelo Estado. Ou se são atendidos, eles são atendidos em uma certa fragilidade. Então hoje, o jovem, não tendo acesso a uma estrutura que seria salutar para que ele tivesse uma convivência social e que o afastaria hoje da criminalidade, ele encontra no crime uma porta diante dessas fragilidades hoje do qual ele é colocado, Inclusive, um ponto que a gente aborda bastante é que hoje nós temos aí os países que são considerados desenvolvidos, países que são de primeiro mundo, onde uma média mundial de maioridade penal, ela gira em torno de 18 anos de idade. O Reino Unido, por exemplo, é um país em que nós temos hoje aí sua maioridade penal em 21 anos de idade. A Noruega, que é um dos países considerados, é o país pela ONU considerado o mais seguro, tem maioridade penal de 18 anos de idade. Então, a ideia de se reduzir reduzir a maioridade penal, ela não vai resolver o problema do que levou esse jovem para a criminalidade. Ela pode até complicar um pouco mais, pensando aí na atual estrutura que o Brasil, que Mato Grosso, que todo o país tem em relação à reclusão, ao centro. Tanto é que agora o Estado quer construir centros para esses jovens. Pode criar mais esse problema, essa superlotação, não ter onde colocar esse jovem? Esse problema, porque hoje nós criamos, infelizmente, depósitos onde esses jovens são colocados, e eu acho que é importante a gente até trazer um outro dado em relação a isso. Hoje, o jovem infrator, ele é punido, Por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 112, já se prevê punição para esse jovem infrator. Desde os 12 anos, inclusive, hoje ele já pode ser punido. Nós temos fragilidades hoje no que tange a execução dessas penalidades, inclusive com o próprio espaço em que esse jovem é colocado. Ou seja, quando ele vai para as fundações casa, o papel seria que ele tivesse uma inclusão socioeducativa. Muitas vezes, acho que grande parte delas não é o que vem acontecendo. Mas tem um fator aí que eu acho que é importante e chama muito a atenção, Todos os jovens que cometeram crime hoje somam 20% aqueles que tiveram punição e que retornam para o crime novamente. Aqueles que hoje vão para as cárceres, para os presídios, para as prisões, são 70% o número hoje que voltam para a reincidência do crime. Isso comprova o seguinte, que não existe estrutura para recuperar as crianças e os adolescentes. E aí não se cobra o Poder Executivo, que deveria criar essa infraestrutura. E aí todo mundo acha que a solução, que a salvação da lavoura é a redução da maioridade penal. Exatamente. É melhor empurrar o problema. Exatamente. Hoje é o que está sendo de alguma forma posto, Como foi até colocado inicialmente. Hoje a gente tem uma população que ela clama por segurança, E quando clama por segurança, clama entendendo que a redução ela pode solucionar o problema. Mas o problema é muito maior e é como foi colocado aqui. Hoje, a intervenção do Estado nesse processo é de suma importância. O Estado precisa assumir o seu papel, porque a ausência do Estado hoje é o que faz com que o nosso jovem fique excluído e essa exclusão. E o Ministério Público teria que enquadrar quem não cumpre com a sua obrigação, com a sua responsabilidade. Com certeza. No caso, o Executivo.
Deveria, porque isso hoje, inclusive, facilitaria o trabalho para que o que nós entendemos como a parte socioeducativa desse jovem, para que ele possa ser ressocializado, ele possa efetivamente acontecer, né? Nós temos uma outra preocupação muito grande, que é justamente o quê? Quem hoje vai para as cárceres? São as minorias sociais. Estatisticamente hoje está provado. São negros, são baixa renda, são baixa escolaridade, que estão nas cárceres. Então, existe um papel do Estado que é fundamental, precisamos fundamentalmente dessa cobrança do Ministério Público, porque da condição desses atendimentos, a gente começa a minimizar esses problemas. Professora, obrigado pela presença, pelas informações e só uma constatação final para encerrar, que nosso tempo acabou, o que se quer é colocar os adolescentes mais cedo na cadeia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.